Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a morte e a vida, o sangue de Jesus. Eu sou Alexandro Alves e esse é o nosso papo de hoje. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos muito sobre o que Jesus fez por nós. Desde pequeno nós somos ensinados, se você nasceu num lar cristão, é claro, você foi ensinado de que Jesus morreu por você, que Jesus pagou os seus pecados. Mas o que isso realmente significa? Dentro da cultura judaica, todos os anos as pessoas, as famílias, tinham que ir até Jerusalém, até o templo, e então ali oferecer os seus sacrifícios para que o seu pecado fosse absolvido. Então, haviam dois animais, um sobre o qual era colocado as mãos e confessado os pecados. Esse animal então seria sacrificado e o outro animal seria então banido para que ele pudesse levar sobre si todo o pecado daquele arraial. O sacerdote, com o animal que ficava ali e que ele sacrificava, ele tomava daquele sangue, jogava, aspergia sobre o altar, no sentido de lembrar que o inocente estava assumindo o lugar do culpado. E isso absolveria aquele que sobre si tinha as suas culpas. Dentro da cultura judaica, desde muito novo, principalmente os homens, presenciavam essa experiência. E isso era algo bastante tocante, isso era bastante assustador, na verdade, pela quantidade de sangue que era aspergida ali, por ver o animal morrendo, para que então toda a nação pudesse compreender que os seus pecados estavam sendo perdoados, porque alguém haveria de assumir então o seu lugar, e por isso cada um que estava ali apresentando seu sacrifício poderia ter a convicção de que estava sendo perdoado e poderia então iniciar uma nova vida sem ter sobre si a condenação ou o peso das suas faltas, dos seus pecados e das suas falhas. A palavra de Deus no Novo Testamento, ela vai reforçar isso para dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores não porque pecamos, mas porque já nascemos pecadores. Quando Jesus ele vem e João Batista olha para Jesus e vai dizer: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", naquele momento João Batista estava anunciando quem era Jesus e qual seria o caminho que Jesus haveria de tomar. E o caminho que Jesus haveria de tomar, além de ser o caminho dos milagres, além de ser o caminho do ensino, da didascalia, onde os discípulos seriam ensinados sobre o reino de Deus, haveria um determinado momento em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo haveria de ser também sacrificado. E é nesse instante em que Jesus entra para a sua caminhada final, pela via dolorosa, carregando a cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo esbofeteado, chicoteado pelos soldados romanos e depois pregado na cruz do Calvário, é exatamente este o momento, o ponto alto do ministério de Jesus, onde ele inverte e faz com que a vergonha da cruz se torne a glória de Deus. Naquele instante, o Cordeiro de Deus estava ali sendo sacrificado para que ele se tornasse o substituto daquele Cordeiro do Antigo Testamento e de uma vez por todas ele morresse para que eu e você pudesse experimentar a salvação. O sangue que era derramado sobre o altar, agora é o sangue que está sendo derramado sobre toda a humanidade. O animal que era sacrificado por causa de uma família, agora o próprio Filho de Deus está sendo pregado na cruz e o seu sangue está sendo derramado sobre toda a humanidade para que pudéssemos então em Cristo experimentar uma nova vida, para em Cristo tivéssemos ali então um novo caminho que nos conduzisse para a eternidade com o Senhor, para a salvação e não para vivermos debaixo de juízo e de condenação. Eu tenho uma história para compartilhar com você. Eu gostaria de convidar você para que você fosse comigo para aquele momento tão especial da libertação dos hebreus lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12 é o ponto alto da libertação dos hebreus da terra do Egito.
alguns capítulos anteriores, ao falar sobre as várias pragas que são ali liberadas sobre a terra do Egito, onde Deus se apresenta, onde Deus se revela como sendo o Deus sobre todos os deuses, o Senhor dos senhores ali na terra do Egito, uma terra onde haviam muitos deuses, onde a própria personificação do faraó era uma divindade dentro do entendimento do povo. Agora Deus está se manifestando ali como o Deus dos deuses, ou seja, o Deus que está acima de todos os deuses. O que é que me chama a atenção? E por isso eu estou convidando você para a gente pensar um pouco sobre essa história. O que me chama a atenção é, primeiro, todas as 9 pragas que foram liberadas sobre a terra do Egito, o povo hebreu estava ali sendo protegido, abençoado, o povo hebreu estava sendo, de alguma maneira, impedido de, sobre si, experimentar esse juízo que Deus estava fazendo na terra do Egito. E então, na casa de nenhum dos hebreus, teve moscas, teve gafanhotos, teve rãs, ou teve qualquer outro tipo de maldição sendo manifesta ali. Pelo contrário, Deus estava protegendo e abençoando o seu povo ali na terra do Egito. Mas, quando chega no capítulo 12, há uma orientação muito específica, que eles deveriam pegar o cordeiro que eles iriam sacrificar naquela noite. O cordeiro pascal, ou seja, o cordeiro que iria marcar a passagem, a última refeição que eles iriam fazer na terra do Egito. E o sangue desse cordeiro, então, seria derramado sobre uma bacia, e cada um dos homens ali, dos pais, pegaria um isopo, ou seja, um tipo de um pincel, e eles passariam esse sangue nos umbrais da porta. E então, quando o anjo da morte viesse na terra do Egito, ele viria, ele enxergaria aonde o sangue estava colocado, pintado ali sobre a porta, e ele não entraria, e aonde houvesse a marca do sangue daquele cordeiro, então o anjo da morte não passaria ali. Mas aonde não houvesse, então o anjo da morte entraria e levaria consigo a vida dos primogênitos. Isso me faz pensar sobre algo muito interessante, porque a orientação de Deus é muito clara, e aí Deus chama eles para fazer, para participar de algo. Até então, a bênção de Deus estava sobre eles, a proteção de Deus estava sobre eles, de uma maneira em que eles não precisavam fazer absolutamente nada, mas agora Deus chama cada família dos hebreus para participar do processo, onde eles iriam sacrificar, onde eles iriam sacrificar o cordeiro, onde eles teriam que colocar aquele cordeiro sobre o altar e então ali queimar aquela oferta diante do Senhor, aquele sacrifício diante do Senhor, e o sangue desse cordeiro teria que estar sobre os umbrais das portas, para que então aquele lugar fosse marcado e o anjo da morte não entrasse naquela casa. Por que é que Deus faz isso? Por causa daquilo que haveria de acontecer. O cordeiro, o sangue do cordeiro, identificava que naquele lugar o substituto já havia chegado. E não era necessário que o anjo da morte entrasse ali, porque antes que o anjo da morte chegasse ali, alguém já havia tomado o lugar daquela família. O cordeiro sacrificado tomou o lugar de morte, para que a vida daqueles hebreus, daquelas famílias hebreias, fossem então absolvidas, porque alguém assumiu o seu lugar. Quando nós olhamos no Antigo Testamento e buscamos entender a importância do sangue dentro da teologia do Antigo Testamento, é isso que nós encontramos. Alguém morre para substituir o lugar de outra pessoa. Quando o cordeiro é sacrificado, ele está substituindo aquele que haveria de morrer. O animal morre para que o ser humano pudesse continuar vivendo e experimentando da misericórdia de Deus. O que fez a diferença no Egito, na terra do Egito, entre a vida e a morte foi o sangue do cordeiro. O que faz a diferença entre a minha vida, entre a vida e a morte, para mim, para você e para todos nós, é o sangue do cordeiro. Porque é o sangue do cordeiro que nos absolve, porque é o sangue do cordeiro que mostra que uma vida foi dada em favor da nossa, para que, como aquela linda canção do pastor Ademar de Campos, linda canção que nós cantamos e conhecemos,
onde diz: ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e nos trouxe grande salvação. É exatamente isso que nós lemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 5, num lindo texto onde é nos anunciado o sacrifício de Jesus, a substituição que Jesus faz, assumindo o nosso lugar, e nós podemos ler desta maneira: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Do que Romanos 5, 9 está dizendo para nós? Está dizendo que Deus nos amou tanto que ele foi capaz, então, de trazer o Cordeiro de Deus perfeito para morrer no lugar do injusto. Era o justo assumindo o lugar do injusto de uma vez por todas. Então, onde havia a ira de Deus, ali a ira de Deus foi aplacada, porque o sangue do Cordeiro, o sangue do seu próprio Filho, foi derramado em nosso favor. No versículo 10 nós lemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Além da ira de Deus ser aplacada, além da ira de Deus ser tirada de sobre nós, agora em Cristo nós podemos experimentar a salvação. Salvação essa que nos reconcilia com Deus, salvação essa que nos coloca novamente na presença do Senhor como filhos amados em Cristo, onde essa salvação nos é cara, porque custou a vida do Filho de Deus, para que então pudéssemos experimentar essa salvação, não apenas para experimentarmos as bênçãos de Deus agora, mas para experimentarmos a presença de Deus a partir de agora e por toda a eternidade. Termina este trecho de Romanos capítulo 5, no versículo 11, dizendo assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Do que esse texto fala para nós? Karl Barth, teólogo suíço do século passado, vai nos ensinar algo extremamente importante nos comentários, um dos seus livros mais célebres, mais conhecidos e lidos no mundo inteiro, que é o comentário à carta aos Romanos. No capítulo 5, ao falar sobre esse texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: quando a criatura entra para a luz da morte de Jesus, surge a nova criatura e, inevitavelmente, o eu do velho homem entra na penumbra. O que isso significa? Significa que, na leitura que Barth faz do capítulo 5 da carta aos Romanos, ele está dizendo que através do sangue de Jesus acontece algo, um mistério maravilhoso, que é o mistério da salvação, onde a velha criatura, o velho homem, ele vai ficar para trás, ele vai ficar nas sombras do passado, para que em Cristo nós então experimentemos a luz de uma nova vida, de uma nova experiência da salvação que há em Cristo Jesus por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, diante disso, Barth vai dizer que há então um grande desafio para aqueles que experimentaram a salvação em Cristo. E ele vai dizer assim: somos reconciliados com Deus, temos paz com ele. Nossa atitude para com Deus modificou-se. Agora temos o coração aberto e predisposto para receber e ouvir. Estamos prontos a servir e obedecer. Então essa nova criatura, formada agora, nascida agora, por causa do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos substitui para que nós possamos viver a sua vida e ele então morrendo a nossa morte, então agora nós temos um novo caminho, nós temos agora uma nova oportunidade, não da rebeldia, mas da obediência, não da condenação, mas da libertação que o Senhor opera em nós. E diante disso, temos o privilégio de viver uma vida de obediência e de serviço ao nosso Senhor e Salvador, aquele que nos amou e que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, segundo a palavra de Pedro no capítulo 2, os versículos 9 e 10, onde fala que Deus nos ajuntou, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, para experimentarmos uma nova caminhada, para experimentarmos o melhor que Ele tem
para cada um de nós. Portanto, meus queridos, eu termino essa palavra dizendo a você, o que fez diferença entre os hebreus que foram salvos e os egípcios que sofreram o juízo de Deus foi o sangue do Cordeiro. O que faz a diferença entre a morte e a vida, o que faz a diferença entre o inferno e o céu é o sangue de Jesus. Os hebreus que estavam ali na terra de Gósen, eles tiveram a proteção, eles tiveram o cuidado de Deus, mas houve um determinado momento em que eles tiveram que participar do processo, pegando o sangue do Cordeiro, derramado numa bacia, e passar esse sangue nos umbrais da porta, para que ali, aquele lar, aquela casa fosse marcada com o sangue do Cordeiro. Hoje eu e você precisamos tomar uma decisão diante daquilo que o Senhor tem feito. Quem sabe você tem frequentado uma igreja, quem sabe você é filho de pais cristãos, quem sabe você tem experimentado das bênçãos de Deus. Mas, como diz Rick Warren no seu livro Uma Vida com Propósito, o tempo que nós vamos passar aqui é muito pequeno diante da eternidade. Se você tem experimentado as bênçãos de Deus, se você já experimentou um milagre de Deus, mas hoje você está longe do Senhor, hoje você não tem uma vida de oração, hoje você não se preocupa em conhecer a palavra de Deus, hoje você não congrega, você não participa da comunhão com os irmãos, você ainda nem toma a Santa Ceia para participar dessa comunhão no sentido mais pleno, eu desafio você. Deus não quer apenas dar as bênçãos terrenas, fazer com que você experimente das bênçãos terrenas. Isso é muito pouco diante da grande e gloriosa salvação que o Senhor quer lhe dar. Eu e você somos pecadores, Deus sabe disso, mas o amor de Deus alcança pecadores para transformá-los, para dar a eles uma nova vida e uma nova oportunidade de vida em abundância, segundo as palavras de Jesus, registradas pelo apóstolo João, lá no Evangelho, no capítulo 10, o versículo 10. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se contentar apenas com os milagres terrenos é perder o melhor daquilo que Deus pode nos dar, que é a eternidade em Cristo, o perdão dos nossos pecados, tirar de sobre os nossos ombros todo o peso e nos dar uma oportunidade de uma nova vida em Cristo, onde os nossos pecados são perdoados, onde aquilo que aconteceu no passado vai ficar para trás. E eu termino então com esta palavra de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, o versículo 17. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Para quem está em Cristo, tudo se faz novo. Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e Deus chama você para experimentar o melhor dele para a sua vida. Não são apenas os milagres, mas é principalmente, sobretudo, a salvação, porque Jesus morreu por mim e por você. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.